Se você conhece palavras em alemão, mas tem problemas em juntar elas para formar uma frase correta, esse vídeo é perfeito para você. Nesse vídeo, vamos aprender como formar frases em alemão. Vamos tratar 3 tipos de frases: frases proposicionais, perguntas abertas e perguntas fechadas. Faça parte do nosso curso de alemão online e tenha acesso a resumos da gramática, listas de vocabulário e muito mais no nosso site, no Patreon. O link está na descrição do vídeo. E agora, vamos lá! Los geht's! Em total, tem 3 tipos de frases em alemão. Temos Aussagen, que são frases proposicionais, W-Fragen, que são frases abertas, por exemplo, onde você mora, e temos Ja, Nein-Fragen, sim, não perguntas. Essas são perguntas onde você pode responder com sim ou não. Tá bom. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas frases proposicionais. Aqui é bem parecido com o português. No primeiro lugar, você sempre tem o sujeito e no segundo lugar, você tem o verbo conjugado. O verbo é sempre conjugado de acordo com o sujeito. É uma diferença dizer eu moro ou ele mora. Igual em alemão. Ich wohne oder wohnt. Chamo-me Letícia. Em alemão seria ich heiße Letícia. Ich heiße Letícia. Aqui, na primeira posição, temos o sujeito ich, eu. Na segunda posição, temos o verbo conjugado, heiße. E na terceira posição, um objeto, Letícia. Eu moro em Berlim. Em alemão, é ich wohne in Berlin. Novamente, o sujeito é ich, eu. E o verbo, na segunda posição, wohnen, morar. Na terceira posição, você tem uma preposição in. E na quarta, Berlin, um objeto. A última frase é er ist müde. Ele está cansado. Er ist müde. Na primeira posição, como sempre, temos o sujeito. Na segunda, o verbo conjugado. E na terceira, um adjetivo. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. Ich komme aus Brasilien. Ich, o sujeito, está na primeira posição. E o verbo kommen na segunda. Mein Name ist David. Meu nome é Davi. Mein Name ist David. Aqui pode ver que o sujeito não tem que ser só uma palavra sempre. Podem ser mais palavras também. Por exemplo, meu nome é um sujeito só. Mas, na segunda posição, como sempre, está o verbo. Nesse caso, sein, ser ou estar. Para resumir, na primeira posição, na frase proposicional, temos o sujeito. Ich, er oder mein Name. Na segunda posição, temos o verbo conjugado. Heißen, wohnen, sein. Depois disso, podem ser objetos, preposições ou outros tipos de palavras. Mas, importante para você saber é que o verbo sempre vai permanecer na segunda posição. As outras palavras podem mudar a posição, mas o verbo sempre tem que ficar na segunda posição. Maravilhoso, gente! Agora, vamos dar uma olhada nas perguntas. Primeiramente, nas perguntas abertas. W-Fragen. Aqui, primeiramente, temos que aprender as palavras de perguntas que começam com W, com W. Aqui temos was, que seria que ou o que. Wo, que é onde. Wie é como. Woher, de onde. Wer,
quem, mais uma vez, was, wo, wie, woher, wer. Perfeito. Aqui a estrutura é um pouco diferente. Na primeira posição, você sempre vai ter a palavra de pergunta que começa com W. Por exemplo, wo ou woher. Na segunda posição, como sempre, temos o verbo wohnen, morar ou kommen. E na terceira posição, você tem o sujeito. Então, nas perguntas, é importante que você coloque o sujeito por trás do verbo. Onde você mora seria wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ou de onde você vem? Woher kommst du? Woher kommst du? Wo, onde, wohnen, morar, e Sie, você, no caso formal. E woher, de onde, kommst, vem, du, você, no caso informal. Então, na primeira posição, nas perguntas abertas, W-Fragen, você sempre tem a palavra de pergunta na primeira posição. Depois disso, você tem o verbo conjugado. E na terceira posição, você tem o sujeito. Depois disso, podem ser novamente objetos, preposições, adjetivos ou outros tipos de palavras. Por exemplo, wo wohnen Sie? Wo, a palavra de pergunta. Wohnen, o verbo. Sie, o sujeito. Ou woher kommst du? Woher, a palavra de pergunta. Kommen, o verbo, e du, o sujeito. Wann lernst du Deutsch? Quando você estuda alemão? Wann, a palavra de pergunta. Quando? Na primeira posição. Lernen, o verbo conjugado, na segunda posição. Du, o sujeito, na terceira posição. E na quarta posição, o objeto Deutsch. E por último, vamos dar uma olhada nas perguntas, onde você pode responder com sim ou não. Ja, nein, Fragen. Aqui a estrutura é parecida com as perguntas abertas. Você tem na primeira posição o verbo e na segunda posição o sujeito. Então, o sujeito nas perguntas sempre está por trás dos verbos. Heißt du Letizia? Você se chama Letícia. Heißen é o verbo na primeira posição. Du, você, informal, o sujeito na segunda posição. E na terceira posição, o objeto. Nesse caso, Letícia. Wohnen Sie in Berlin? Você mora em Berlim? Na primeira posição, temos o verbo conjugado, wohnen. Na segunda posição, o sujeito, Sie. Na terceira posição, uma preposição in. E na quarta, Berlin, Berlim. Bist du müde? Você está cansado? Bist du müde? Como sempre, na primeira posição, você tem o verbo. Na segunda posição, o sujeito. E na terceira posição, qualquer outra palavra. Por exemplo, müde, cansado, um adjetivo. Então, importante para você lembrar é aqui, quando você quer dizer algo, você vai colocar o sujeito em frente do verbo. O verbo vai ficar na segunda posição e na primeira posição está o sujeito. Mas quando você quer perguntar algo, você tem que colocar o sujeito por trás do verbo. Er ist verheiratet. Ele está casado. Ou a pergunta, ist er verheiratet? Aí você pergunta se ele está casado. A resposta poderia ser ja, ich bin verheiratet ou nein, ich bin nicht verheiratet.
Ja, ich bin verheiratet. Sim, estou casado. Nein, ich bin nicht verheiratet. Não, não estou casado. Então, lembre-se, nas perguntas onde você pode responder com sim ou não, na primeira posição vamos deixar o verbo conjugado, na segunda posição o sujeito. Heißt du Letizia? Heißt du Letizia? Wohnen Sie in Berlin? Wohnen Sie in Berlin? Bist du müde? Bist du müde? A coisa mais importante para você lembrar é que quando você tem uma frase proposicional ou uma pergunta aberta, o verbo está sempre na segunda posição. Mas quando você tem uma pergunta onde a resposta pode ser sim ou não, o verbo está na primeira posição. Maravilhoso, gente! Eu espero que este vídeo tenha ajudado você em aprender a estrutura das frases em alemão. Se você gostaria de ter acesso à nossa apresentação, listas de vocabulário, resumos da gramática e muito mais, dê uma olhada no nosso site no Patreon. O link está embaixo do vídeo. Até mais! Seu irmão alemão. Tchau, tchau! Auf Wiedersehen!